Lição número 332. O medo limita o mundo. O perdão o liberta. O ego faz ilusões. A verdade desfaz os seus sonhos maus através da luz que o dispersa. A verdade nunca ataca, apenas é. E pela sua presença, a mente é despertada das fantasias, acordando para o real. O perdão convida essa presença a entrar e a ocupar o seu lugar de direito no interior da mente. Sem perdão, a mente permanece acorrentada, acreditando na própria futilidade. Mas, com o perdão, a luz brilha através do sonho da escuridão, oferecendo-lhe esperança e dando-lhe os meios para reconhecer a liberdade que é a sua herança. Hoje, não queremos aprisionar o mundo novamente. O medo o mantém prisioneiro. E, no entanto, o teu amor nos deu os meios para libertá-lo. Pai, queremos libertá-lo agora, pois, ao oferecermos a liberdade, ela nos é dada. E não queremos permanecer prisioneiros quando tu nos ofereces a liberdade. Bom, o medo que a lição de hoje está falando aqui não é esse medo de altura, o medo de lugares fechados, né? Tem gente que tem fobia de lugar fechado. Não é o medo do bichinho, o medo de perder, o medo de errar, o medo de passar vergonha. Não é esse medo, mas é um medo que está na consciência, bem antes de qualquer forma. O medo não é o medo da Bruna, mas é o medo que a consciência experiencia porque está ciente de ser separada de Deus. Essa sensação de separação, de ser separado, é uma sensação de erro, é uma sensação de culpa. E é por isso o medo. Não é só um medinho simplesinho, mas é um pavor, é aterrorizante, é amedrontador, é angustiante. E é por causa desse medo que ela faz imagens e se identifica com as imagens. Para quê? Para que possa escapar do medo. Ou seja, por meio da imagem que ela faz, das imagens que ela faz, né? No caso aqui, ó, por meio da imagem da Bruna, através dessa imagem da Bruna, a consciência, ela tenta fugir desse medo que ela sente. Ela busca um alívio, ela tenta esconder o medo, ela tenta se distrair do medo através da Bruna. Só que o medo, ele fica sempre ali na consciência, ela não resolve nada, ela não resolve nada. No caso, o medo que a Bruna sente no mundo é só um extravasar, digamos assim, do medo que a consciência está sentindo, porque ela está tentando esconder através da imagem, ela está tentando disfarçar, esconder, aliviar esse medo, né? Só que não adianta. Então chega uns momentos ali que extravasa esse medo nas formas aqui no mundo, né? Só que o medo, na verdade, ele está na consciência. Então, quando ele fala aqui que o medo limita o mundo, não é a limitação na forma, não é a Bruna que fica limitada porque tem medo, né? E não é também o mundo que fica limitado para a Bruna, não é sobre isso. O mundo aqui é a própria consciência. E o medo é quando a consciência se prende a algo específico, por exemplo, a Bruna, o corpo, né? Quando ela fica presa a um limite para tentar fugir do medo, entende? Ou seja, por causa do medo, a consciência fica limitada às imagens que fez. Por causa do medo, a consciência se prende à Bruna. Ela usa a Bruna para tentar escapar do medo. E assim, fazendo isso, ela só mantém o medo. Por quê? Porque ela está focada, está presa a um limite, a algo limitado. Então, isso, né, mantém o medo. Ela está limitada. E isso então fica ali mantendo o medo ao invés de solucionar. Ou seja, você não acha solução no mundo. E o perdão, que é aqui, né, o que liberta a consciência, assim como o medo é na consciência e não no personagem, o perdão também.
não é a Bruna que perdoa. O perdão se dá na consciência, quando ela solta a identificação com a separação, quando ela solta a ilusão de separação, quando ela solta o específico, a imagem, a Bruna, o corpo, entende? O perdão é a consciência reconhecer a totalidade como a única realidade que está acontecendo agora. O perdão é a consciência estar identificada com a totalidade, com Deus. Como já falamos várias vezes, é estar identificado como o Espírito Santo, que é o pensamento de Deus. E esse é o convite aqui dessa lição, é desfazer a ilusão, é desfazer o medo, é desfazer o ego. E isso acontece com a identificação da consciência com a mentalidade crística, que é o Espírito Santo, que é a mente de Deus. Acontece quando o foco da consciência é Deus, é a totalidade, é o abstrato e não mais um limite, uma forma, certo? Então esse é o convite da lição de hoje.